Quinta-feira, 9h30 da noite, temos a tão esperada partida entre Vasco e Botafogo, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1. Ontem eu trouxe aqui no canal a provável escalação do Vasco, como o técnico Fernando Diniz vai montar o Vasco. Quem quiser assistir esse vídeo, tá no canal, é o nosso vídeo anterior, o último que a gente postou ontem. E agora vamos ver qual é a provável escalação do Botafogo para esse confronto de quinta-feira contra o Vasco. Botafogo que deve ter alguns desfalques importantes para essa partida, tem algumas dúvidas ainda e eu vou te dar um esboço de como o técnico David Ancelotti vai escalar o Glorioso para esse confronto. Então, vem comigo. Então, galera, já estamos aqui com a provável escalação do Botafogo para esse jogo contra o Vasco. Escalação do Botafogo que deve ter bastante modificações em relação àquele time que jogou o jogo de ida, né? Botafogo tiveram alguns jogadores que saíram do clube, tiveram outros jogadores que retornaram de lesão, outros jogadores que estão servindo a seleção que talvez não cheguem com fôlego realmente para jogar essa partida. Então vou tirar todas as tuas dúvidas agora. O Botafogo terá o Neto no gol e essa é a primeira mudança, né? O último jogo quem jogou foi o John lá em São Januário. O John já se despediu do Botafogo, hoje é jogador do Forest da Inglaterra. Então o Neto, que foi contratado para ser o titular, será o titular nessa partida pelo Botafogo. Neto, um bom goleiro, experiente, eu acho que não faz tanta diferença assim, é um goleiro bom também. O Neto vai com certeza corresponder à altura nesse jogo. Na lateral direita, outra mudança. O Botafogo não deve contar com o Vitinho, que deve jogar hoje pela seleção brasileira na altitude. Então, ele vai jogar terça-feira à noite, teria muito pouco tempo de recuperação, ainda mais se tratando de um jogo na altitude, e você corre o risco de colocar um jogador que talvez não esteja inteiro fisicamente para um jogo tão importante. O Botafogo tem um reserva bom que é o Matheus Ponte, jogador jovem, jogador muito forte no jogo ofensivo, é claro, deixa um pouco mais a desejar no jogo defensivo. O Matheus Ponte não marca tão bem como o Vitinho, ele não protege tanto espaço às costas como o Vitinho, até pela sua vocação ofensiva, mas eu acho que o Matheus Ponte é um lateral que entra e que assim pode até perder um pouco de nível, né? Você ganha algumas coisas, perde em outras, mas eu não diria que é um desfalque que o Botafogo vai sentir muito. Acho que o Matheus Ponte consegue corresponder bem assim à altura, essa lateral direita do Botafogo. Na dupla de zaga, o Botafogo terá o Caio Fernando, né? O Caio Pantaleão, como ele é conhecido, ao lado do Alexander Barbosa, que é a dupla de zaga titular do Botafogo. O Caio foi contratado para ser o zagueiro titular ao lado do Alexander Barbosa, que vai jogar esse jogo. Uma dupla de zaga de bastante imposição física, dos jogadores que tecnicamente também não são ruins no jogo por baixo, ajudam demais com lançamentos, com construção de jogo também. É a dupla de zaga mais segura que tem o Botafogo, até por jogar com um destro e um canhoto. Na lateral esquerda, o Alex Telles vai ser o titular, mas o Botafogo ainda conta com o retorno de Cuiabano, que já está bem da lesão, né, que ele teve, que fez ele desfalcar o Botafogo contra o Vasco no jogo de ida, mas o Alex Telles é o titular. O Cuiabano vai ser uma opção para entrar no segundo tempo, claro, depende muito de como vai estar o jogo. O Alex Telles geralmente cansa ali nos 30 minutos do segundo tempo e geralmente o Cuiabano entra. Quando entra, ele consegue entrar bem nas partidas, geralmente. No meio de campo temos mais dúvidas para o Botafogo. Bom, já teríamos dúvidas se todo mundo estivesse bem à disposição, mas surgiu uma notícia do podcast Cruz Maltino, do Daniel, lá do podcast Cruz Maltino, de que o Danilo não treinou segunda-feira, no caso ontem, e sentiu algum desconforto e que ele é a dúvida para esse confronto, mas não tem nada confirmado. A gente tem que esperar mais informações para saber se o Danilo vai ou não jogar, se ele realmente sentiu algum desconforto, algum incômodo, algo do tipo. A gente só vai saber disso no decorrer da semana até o dia do jogo. Então não adianta muito ficar de especulação, o Danilo vai jogar, não vai jogar, o que importa é se ele entrar em campo fazer a diferença ou não. Mas tem essa notícia de que o Danilo é uma dúvida para esse confronto. O Marlon Freitas é a presença confirmada no meio de campo, se o Danilo não jogar, quem joga é o Nilton. Aí o Nilton fica um pouquinho mais, o Marlon Freitas tem um pouquinho mais de liberdade para ir para o campo de ataque. Quando você perde o Danilo, se o Botafogo não tiver o Danilo, você perde um jogador de muita qualidade técnica que define partida, com passe, com a finalização de fora da área. Então é uma perda assim que você sente. Tem uma diferença de nível de Danilo para Nilton, isso aí é notório. Mas talvez você ganhe um pouco mais nessa consistência defensiva, você tendo o Nilton no time do Botafogo. Com o Danilo, talvez o meio de campo fique um pouco mais exposto, mais aberto. Mas aí, claro, isso se o Danilo não jogar. Se o Danilo estiver à disposição, eu acredito que o David Ancelotti vai de Danilo e Marlon Freitas no meio de campo do Botafogo mais uma vez. O Botafogo que ainda conta com a opção do Nilton, tem a opção também do Alan. Então são esses jogadores que entram caso um desses do meio de campo sintam algo que em tese são os titulares da equipe. Do meio pra frente, o Botafogo tem o Savarino, que deve ser
o camisa 10, o armador nesse jogo, o Savarino que ficou no banco na partida em São Januário. E o Savarino vai jogar hoje também nas eliminatórias pela seleção venezuelana. Eu não sei o estado físico que o Savarino vai voltar para essa partida, mas eu acredito que por ser um jogo decisivo, ele não estar jogando na altitude, se tudo correr bem, eu acho que o Savarino vai sim para esse jogo como titular. Caso o Savarino não jogue como titular nessa partida, se alguma coisa acontecer, o Botafogo tem a opção do Santi Rodrigues, que jogou muito bem contra o Bragantino, que pode jogar também fazendo essa função por dentro. Tem a opção do Joaquim Correa, que é o jogador que o técnico David Ancelotti utiliza como o reserva imediato do Savarino. E ainda tem a opção de você jogar com Cris Ramos como esse segundo atacante ao lado do Arthur Cabral. São algumas opções, mas a tendência é que o Savarino sim vá para esse jogo como titular. Na ponta direita temos a dúvida se ele vai manter o Arthur na equipe titular ou se ele vai promover o Santi Rodrigues ao time titular depois do grande jogo que ele fez diante do Bragantino. É claro que tudo isso está sendo testado nos treinos e quem estiver melhor vai para o jogo, mas ainda a tendência é o Arthur começar como titular nessa ponta direita do Botafogo. Na ponta esquerda, não tem dúvidas, é o Montoro como titular, tem o Jefinho com opção no banco de reservas e centroavante também não tem dúvida, é o Arthur Cabral em tese com o Cris Ramos no banco de reservas para essa função de centroavante. Então esse é o time base do Botafogo. Se tiver tudo correndo bem, vai ser Neto, Matheus Ponte, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo ou Newton, Savarino armando o time, Montoro na ponta esquerda, Arthur Cabral de centroavante e Arthur ou Santi Rodrigues jogando na ponta direita. Essa é a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Vasco. Um time forte, um time que tem seus pontos fortes, também tem suas fragilidades como qualquer equipe. Botafogo jogando dentro de casa. Como vocês sabem, né, eu sou torcedor do Vasco da Gama e eu espero que seja uma boa partida de futebol, que passe o melhor desse confronto. E que, cara, que saia daqui o campeão da Copa do Brasil, né? Desse confronto entre Vasco e Botafogo. Mas é isso, cara. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre essa possível lesão do Danilo e tudo mais, o Matheus Ponte na lateral direita. Como vocês estão vendo essa provável escalação do Botafogo, é claro que amanhã, quarta-feira, lá para as 6 horas da noite, eu devo trazer definitivo realmente as prováveis escalações lado a lado, um confrontando o outro ali, de Vasco versus Botafogo, pré-jogo final para esse confronto. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Eu ficando nessa, grande abração do Francesco, é nóis e fui!